Glória ao Senhor. Irmãos, no texto que nós lemos no início, Apocalipse capítulo 20, nessa noite eu quero falar um pouco com os irmãos, bem sucinto e rápido, sobre o juízo final. O texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, ele diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui está falando a respeito de um trono muito grande, um trono muito enorme, no qual ele identifica como um trono branco. Para a gente se identificar dentro da profecia e da revelação que João está trazendo, acontecerá isso logo após 1007 anos ao arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada 7 anos da última semana de Daniel, mais 1000 anos do milênio, Cristo governando sobre a terra. Assim então, no final do milênio, Satanás é preso, lançado no abismo, e a partir daí vai começar a acontecer o juízo final, quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre, literalmente. A partir daqui então, no final do milênio, quando Satanás ele é preso e lançado no lago de fogo e enxofre, que é o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, que diz: E o diabo que os enganava, lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para sempre. A partir daí, então, João ele tem mais uma visão. E essa visão agora que ele tem é a visão de um grande trono branco. Grandeza é justamente para explicar a magnitude, a soberania de Deus concernente ao juízo. Trono fala de governo, fala de autoridade, fala de estabelecimento de poder, e assim então entra com juízo. E branco para falar de pureza, para falar de santidade, para falar dessa característica de Deus como um atributo moral de Deus, aquilo que Deus é. É por isso que quando nós vemos aqui no capítulo de número 20, versículo 11, esse grande trono branco, é justamente estabelecendo o governo de Deus, e para ver de fato que os homens perderam a oportunidade de estar na presença do Senhor para glorificá-lo e enaltecê-lo. Essa mesma visão, veja na sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel. Daniel vai ter a mesma visão, o mesmo princípio no capítulo de número 7. Veja por gentileza, Daniel capítulo de número 7, versículo de número 9 e 10. Daniel capítulo de número 7, versículo 9 e 10. Diz assim: E continuei olhando, até que foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A mesma visão que João ele tem no Apocalipse. Por isso volte lá para o capítulo de número 20 do Apocalipse e veja isso. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, porque ele vai estabelecer o juízo. É por isso que aqui na sua Bíblia tem uma epígrafe escrito em negrito, em preto, justamente para poder identificar o juízo final, porque será de fato o último juízo estabelecido sobre os homens, que será o dano da segunda morte. Então aqui o Senhor ele vai estabelecer aquilo que já foi julgado, porque os homens que morreram sem Cristo já estão condenados.
É aí então que a gente precisa entender a diferença do tribunal de Cristo para o tribunal do grande trono branco. O tribunal de Cristo é para a igreja dentro da Nova Jerusalém, para recebimento de salário, para recebimento de galardão. O trono branco, ele está falando para os ímpios, aqueles que eram incircuncisos no Antigo Testamento, e os incrédulos que não creram em Cristo Jesus, ou até mesmo aqueles que se apostataram da fé. Esse trono branco é para essas pessoas, e aqui está se referindo àquele grande dia que vai chegar para todos aqueles que não creem que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Por isso, o mundo, irmãos, não será condenado por causa dos seus pecados. De novo, o mundo não será condenado por causa dos seus pecados, mas por rejeitar o Salvador dos pecados. É aí que está a condenação, porque se eu creio em Cristo, aquisição de salvação. Se eu não creio em Cristo, eu já estou condenado, porque eu não creio no nome daquele que pode me salvar. Onde está escrito isso? João capítulo de número 3, versículo de número 16. João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, Cristo, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 17, por quê? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o 18, quem crer nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então a condenação da humanidade está em rejeitar ou aceitar aquele que morreu pelos seus pecados. É a partir daí então que vai ser estabelecido o juízo. Veja a diferença agora do tribunal de Cristo para o trono branco. Livro de Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, Romanos, capítulo 2, versículo de número 3, que diz: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que as benignidades de Deus te levem ao arrependimento? Versículo 5, olha só: mas segundo a dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, trono branco. Olha lá, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí ele vai dizer agora, ó o tribunal de Cristo aqui, ó, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra em incorrupção. Isso é no tribunal de Cristo. Mas lá no versículo 8, mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que fizer o mal, primeiramente do judeu e também do grego, que será no trono branco. Agora ele volta para o tribunal de Cristo. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aleluia. Então aqui ele faz essa discrepância, essa diferença, que é um hiato muito grande. Por quê? Que a igreja arrebatada, estamos dentro da Nova Jerusalém, 7 anos de grande tribulação, 1000 anos do milênio, aí vem então o trono branco. Então a diferença do tribunal de Cristo para o trono branco tem 1007 anos de diferença. É aí então que Deus estabelece esse juízo. É aí então que Deus traz esse julgamento. Por quê? Por causa que o governo de Deus foi estabelecido, e Deus deu esse governo aos homens. E agora então os homens têm que governar em nome de Deus, e Deus estabelecendo o seu princípio de governo. Por isso que o salmista, ele vai dizer, veja, no livro de Salmos, capítulo
de número 93. Salmos de número, aleluia, Salmos de número 93, verso de número 1 e 2. Veja que a Bíblia diz a respeito do trono, do governo, que o Senhor reina. Salmos de número 93, verso 1 e 2, diz assim, ó: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se vestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Verso 2: e o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Aleluia. Veja outro texto, Salmos de número 99, Salmos de número 99, verso de número 1. Olha o que ele diz, trono de novo, ó: o Senhor reina, tremam as nações, ele será entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Falando do Senhor entronizado. Agora veja o Salmos de número 97. Veja o Salmo de 97, verso 1 e 2. Olha que tremendo agora que ele vai dizer, ó: o Senhor reina, regozije-se terra e alegra-se muitas ilhas. Verso 2: nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Olha o que ele diz agora: justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia. De novo: justiça e juízo são a base do seu trono. Salmos de número 89, veja, verso de número 14. Salmos 89, verso de número 14. Olha o que ele vai dizer, ó: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. O que o salmista está dizendo aqui? Que a base, o fundamento, o que sustenta o trono de Deus, o que está alicerçado em seu juízo, é a justiça e o juízo. Por quê? Porque o juízo é o ato de julgar, e a justiça é o ato de fazer aquilo que é correto pela verdade. Ou seja, quando Deus está baseado o seu julgamento na verdade. Então a verdade que estabelece o trono de Deus, porque nele não há mentira. Então Deus estabelece a verdade, baseia-se na verdade e julga segundo a verdade. Por isso que Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado, para quando chegar aquele grande dia, as pessoas falarem: o Senhor errou, o Senhor não é correto, o Senhor não é honesto. Aí Deus fala: a base do meu trono, oh glória, é justiça e juízo. Eu estou baseado na verdade, porque Deus não pode mentir. É aí então que Deus estabelece o trono, o juízo. E agora, como Deus faz, Ele quer que os homens como juiz faz na terra. Onde está escrito isso? Deuteronômio. Veja que tremendo, como Deus faz, como Deus reina, como Deus julga, como Deus trabalha, como Deus faz isso debaixo de um princípio. Deuteronômio capítulo 16, Deuteronômio capítulo de número 16, aleluia, versículo 18, Deuteronômio 16, 18, olha o que o texto diz: juízes e oficiais. Dependendo da tradução, pode estar policiais também, tá? Então ele está falando, juízes e oficiais, porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre todas as tribos. Então os juízes em Israel ficavam na porta. É por isso que quando os anjos vão até Ló está na porta, tá certo? É por isso que quando no capítulo 4 do livro de Ruth, quando o Boaz ele vai remir a Ruth, e tem um fulano que vai ter que remir ele primeiro, ele chama os anciãos que estão sentados na porta, o pessoal que está sentado na porta, porque é os juízes para julgar, tá certo? Olha lá, aí o texto continua: para que julgue o povo com juízo de justiça, ou seja, julgue com a verdade. Olha lá, 3 coisas que o juiz tem que ter, 19, não torcerá o juízo. Então o juiz, ele tem que julgar segundo a verdade. Por quê? Porque ele não pode distorcer o juízo, ele não pode distorcer a verdade. Então isso tem que estar baseado na lei, tem que estar baseado na verdade. Se ele distorcer isso, ele perde aquilo que ele está julgando.
Segunda coisa que o juiz tem que fazer: não farás acepção de pessoas. Então o juiz ele tem que ser imparcial. Por quê? A base dele é a verdade. Então ele não vai se preocupar se a pessoa é filho do fulano, filho do ciclano, se a pessoa tem qualquer classe social, gênero, grau, de onde ela é. O juiz não vai se preocupar com isso, porque quando chegar diante do trono branco, ele vai julgar segundo a verdade. Pode ser pobre, pode ser rico, alto, baixo, gordo, magro, pode ser culto, analfabeto, pode ter influência na sociedade, pode ter influência entre as autoridades. A base do governo do trono entrará em juízo e não fará acepção de pessoas. E terceiro e mais tremendo, sabe qual é? O terceiro, ó, não tomarás suborno. Por quê? Porque o juiz julga na verdade, não quer saber quem está sendo julgado, porque ele não torce o juízo. Terceiro, ele não aceitará suborno. Não tem como a pessoa chegar diante do trono branco naquele dia e falar assim: ô juiz, quanto que é para o Senhor receber para me soltar? Quanto é que o Senhor quer de prata? Quanto o Senhor quer de ouro? Quanto o Senhor quer de dólar? Quanto é que o Senhor quer para poder me soltar? Esse juiz aqui julga diante da verdade. Esse juiz aqui não faz acepção de pessoa, não tem influência que você possa fazer com que se solte naquele dia, porque a condenação já vai estar sendo preparada e o martelo já vai ter sido batido, e então a condenação vem e a cartinha vem só para liberar para o local onde a pessoa vai, que é o inferno. Aí ele diz que nem tomará suborno, porque não tem como comprar o juiz. No trono branco não vai ter como você pegar o seu dinheiro, não vai ter como você pegar a sua fortuna, não vai ter como você pegar toda a riqueza do mundo e pagar pela salvação da sua alma. Porque Salmos, vai lá, Salmos de número 49, Salmos de número 49, Salmos de número 49, verso de número 6 em diante, 7 em diante, ó. Salmos 49, verso 5, Salmos 49, verso 5. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda, riquezas, dinheiro, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo nenhum, poderá remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Versículo 8, por quê? Pois a redenção da sua alma, ela é caríssima, mais do que cara, ela é caríssima, aleluia, e os seus recursos se esgotariam antes. Versículo 9, por isso tampouco viverá para sempre em eternidade, e deixará de ver corrupção. Verso 10, porque vê o que os sábios morrem, e perece igualmente o louco, e o bruto deixa aos outros os seus bens. Nenhum dinheiro vai poder subornar para comprar a sua alma. O único valor monetário que tem hoje para a salvação da alma não é o ouro, não é a prata, não é o dólar, é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você quiser ser livre da condenação eterna diante do trono branco, lave as suas vestes no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele pode te colocar na eternidade com Deus, aleluia. Por isso que quando a verdade é estabelecida, ele não faz acepção de pessoas, ele não pode ser subornado. Deus está dizendo: eu não governo como é governado em Brasília. No suborno, na corrupção, porque Deus não é corrupto, Deus é santo. A base dele está na verdade e não na mentira. A base dele está na santidade e não na promiscuidade e profanação. Porque a base do trono de Deus não está nos três poderes. A base do trono de Deus está num alto e sublime trono acima da Nova Jerusalém celestial. Então, quando nós entendemos que a base do trono, a santidade do trono, o governo do trono, o juiz que está sentado no trono, então nós entendemos que ele vai falar a verdade. E como vai isso acontecer? Aí volte lá, Apocalipse capítulo 20, aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Como isso se dará? Olha que o texto diz: e quando viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Eles quem? Terra e céu. Por quê? Porque a partir daqui João está vendo já a terra transformada. É a partir daí então que a terra ela foi destruída pela água, mas agora ela vai ser destruída pelo fogo. Por isso que o sol se apagará, por isso que a lua não existirá mais, e por isso que as estrelas se desfarão, por causa que o fogo vai aniquilar todos eles, e vai limpar as regiões celestiais, vai limpar o segundo céu, para a nova Jerusalém descer. Onde está escrito isso? Na Bíblia, olha lá, 2 Pedro capítulo 3, olha que tremendo, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, 2 Pedro 3,8, olha só: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9, olha o verso 9, presta atenção: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Então não é Jesus que está atrasado, é Ele que está dando tempo para você se arrepender dos seus pecados, para quando Ele não vir você ficar. Então ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados. Não é Jesus que está atrasado, é você que está atrasando aquilo que Deus quer realizar. Arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes, e assim então se converta dos seus caminhos. Enquanto arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento, conversão é mudança de direção. Com esse caminho que você está indo, você vai para baixo, mas quando você se converter de fato, você vai mudar o caminho e vai para cima. Verso 10, olha lá: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual, olha só o que vai acontecer: os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Sol, ele vai começar a derreter, o sol vai começar a derreter, a lua, e vai começar a abrasar os homens aqui na terra. Aí ele continua: e a terra e as obras que nela há se queimarão, porque o que a água não destruiu, agora o fogo vai destruir. Então a terra vai passar por essa purificação. Versículo 11: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser santo no trato e piedade, olha só, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, olha só, em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, ou seja, se derreterão. Agora a promessa da igreja, verso 13: mas nós, igreja, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E por isso que volte lá para Apocalipse, por favor, volte para Apocalipse, e ele vai dizer: e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. Por isso, porque vai haver a transformação. E aí João começa o capítulo 21, olha como João começa o capítulo 21, capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por quê? Fugiu diante dele, foi transformado. Agora a terra ela vai voltar no mesmo princípio do jardim do Éden, porque é o processo de Pangeia, ou seja, o que a geografia fala, o que a Bíblia já fala há muito tempo atrás. Então o que se descobriu em 1930 e pouco, então a Bíblia já dizia, irmãos, há mais de 4.000 anos atrás, porque já havia acontecido. Olha que tremendo, o que eles descobriram agora já aconteceu há 4.000 anos atrás. Então, olha o que está estabelecido. O que está estabelecido, pastor? O que está estabelecido? O mar já não existe mais. Então a terra, ela vai continuar sendo uma só. Depois do dilúvio, a terra se dividiu em 6 continentes, mas antes ela era um continente só. A partir daí então, o que vai acontecer? Aconteceu que o mar passou a existir, porque o mar não tinha. Antes era só um rio. Então era um rio que estava no Éden, região, e no jardim do Éden era regado por esse rio, que da onde que veio? Porque na criação não fala onde Deus criou a água. Deus não cria água. E de onde que vem essa água? Aleluia. Deus estabelece do trono, as águas descem,
a terra fica formada como um bebê dentro do ventre da sua mãe, sendo germinada. É aí então que o Espírito Santo vem como uma incubadora, paira sobre as águas, e aí então que Deus diz: haja luz. É a partir daí então que vai ser gerada, ou seja, a terra na sua gestação, e ela vai aparecer. E aí ela aparece como todo bebê fica, sem forma, vazia, aleluia, em trevas, em face do abismo, toda informada. Aí Deus pega o que não tem forma, Deus dá forma. O que está em luz, o que está em treva vira luz. O que está no abismo, Deus dá um fundamento, aleluia, glória seja o nome do Senhor. E a partir daí então a terra sobe. E aí ele separa a porção seca com a porção molhada, a água e a terra. A água então forma os rios, e esse rio que rega o Éden forma em 4 braços: Pison, Guion e Dequel, que é o rio Tigre, e o rio Eufrates, formando assim o primeiro tabernáculo na Bíblia. E Deus coloca o homem no jardim do Éden, no meio do tabernáculo, para a glória de Deus. É a partir daí então que os rios de água doce, pura, começam a sair e jorrar. Depois do dilúvio, a terra se reparte. Aí então começa a aparecer as crostas terrestres. Começa a ver então que na camada do solo tem sal, e a partir daí surgem os mares. É aí então que depois do envolto da placa tectônica, dos gases, formação de vulcões, e assim então essa divisão toda, começa a surgir esse cenário. Por isso que não vai haver mais mar, por isso que é um novo céu e uma nova terra, uma transformação total, porque a justiça de Deus irá habitar, a paz de Deus irá habitar, não haverá mais maldade, não haverá mais dor, não haverá mais praga alguma, porque Deus transformará ela em um sistema só, para que Ele habite juntamente conosco para todo sempre. É a partir daí então, versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, Apocalipse 20, 12, olha o que o texto diz: é aí então que fugiu só o Senhor diante dele, e olha o texto: e viu os mortos, grandes em pequenos, grandes mega, pequenos micro, e estavam diante do trono. Então eles colocam-se diante do trono. O que acontece quando eles se colocam diante do trono? Abriram-se os livros, plural. Abriram-se os livros. O livro, esse livro, que é o livro da descrição humana, é um tipo do espírito humano. Por quê? Porque Provérbios, veja lá, Provérbios, capítulo de número 20, Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 27, diz algo tremendo. Provérbios 20, 27 diz assim, ó: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. De novo, Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Ou seja, em outra tradução está: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, do qual esquadrinha todo o seu ser. Ou seja, é no espírito do homem que está registrado todas as coisas. Então ele se torna como se fosse a caixa preta de um avião. O que é a caixa preta, que é laranja? O que é essa caixa preta? É onde está registrada todas as coisas do voo. Então tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que o piloto falou, o que o piloto deixou de falar, qual foram os aparelhos que deram problema, qual foi a turbina que falhou. Então quando o avião cai, morre e resgata essa caixa preta, ele sabe identificar tudo o que aconteceu. Assim é com o homem quando morre, o espírito volta para Deus que o deu. Onde está escrito isso? Aleluia. Está escrito isso, Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, Eclesiastes 12, 7, Eclesiastes 12, 7, diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então quando o homem morre, o espírito volta para Deus. É por isso que nós, crentes em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Romanos 8,16 diz que o meu espírito testifica com o espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. É aí então que acontece o palingenese. O que é o palingenese? É um novo nascimento. Palingenese, Gênesis de Gênesis, quer dizer novo, e palin de nascimento, e palim novo. Então gera um novo
nascimento, porque o Espírito Santo vai habitar dentro do meu espírito humano, fazendo o quê? Hebreus, vai lá, Hebreus 12, versículo de número 23, Hebreus 12, 23, diz assim, ó: a Universal Assembleia, olha lá, a igreja dos primogênitos, que estão escritos, aleluia, nos céus, e a Deus, olha só, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Por quê? Quando você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai habitar no seu espírito humano, selando então aí a marca da promessa para a redenção da possessão de Deus. É aí então que acontece um novo nascimento e ele aperfeiçoa o seu espírito, ao contrário do ímpio, que não tem o espírito aperfeiçoado. Por isso que o espírito do justo vai e o espírito do ímpio vai. E qual é a diferença dos dois? É que o nosso espírito está aperfeiçoado, porque tem o selo, a marca da promessa, o Espírito Santo no selo. Agora do ímpio não tem. Por isso, tudo isso quando acontece, automaticamente, quando é falado, confessado, o livro da vida confirma o nome da pessoa que está lá. Então como que acontece isso? A pessoa, vou adiantar aqui, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, não é ouvir a palavra de Deus, todo mundo ouve, mas não é transformado. O que transforma é a pregação da palavra, que gera confronto com aquele que ouve. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, e aí a palavra pregada gera profecia, e a profecia tem um tripé, para exortar, consolar e edificar, que é a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A partir daí ela ouve a palavra e toma a decisão. Romanos 10, 9 e 10, que se com tua boca confessares que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se confirma a justificação. Aí então o Espírito Santo vem e habita nela, marca ela, sela ela para a possessão de Deus. É mais ou menos isso. É como se o selo do Espírito fosse o diapasão que vai afinar o nosso ouvido com a trombeta quando ela tocar para a possessão de Deus, quando nos arrebatar. A partir daí então, o que vai acontecer? Os livros são abertos, e aí Deus vai abrir outro livro, o livro da vida, e vai confirmar o livro da obra e o livro da vida. Então Deus vai colocar todas as obras e registro que os homens fizeram, e isso é magnífico, e isso é tremendo, porque muda tudo. Por que muda tudo? Por causa de Salmos. Vai lá, Salmos, veja agora, veja Salmos de número 139, aleluia, aleluia. Olha que tremendo, olha que tremendo isso, irmãos. Meu Deus, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 139, verso 13, olha só, verso 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste, ou seja, costurar como a irmã costura o crochê, sabe, entretecer, bem justinho, olha só. No ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15, olha só. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Verso 16, aqui está, texto-chave. E os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Como é que o corpo dentro do ventre da mãe está informe? Tem algumas traduções que já coloca o embrião. Por quê? Porque quando o espermatozoide entra no óvulo, há fecundação, e a partir dali gera um embrião. A partir dali que gera embrião, o fôlego do sopro de espírito e vida, já tem vida no embrião. E Deus já havia falado aqui o que a ciência descobriu agora. Por que isso é tremendo? Porque as pessoas que defendem aborto dão tiro pela culatra. Por que dá um tiro pela culatra? Principalmente você, crente furreca. Por quê? Olha o texto. Os teus olhos viram ainda o informe, ou seja, no embrião,
e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda deles haviam. Por quem aprova o aborto, ele está apagando a história que Deus está escrevendo. E no embrião já gera vida, por isso que não pode matar, por isso que não pode abortar, porque já ali no embrião Deus disse: eu estou começando a escrever. Você nem sabia o nome que tua mãe ia dar, mas Deus já sabia o teu nome, Deus já sabia o endereço, Deus já sabia a tua família, Deus já sabia como seria a concepção, e alguém ia aprender alguma lição naquela família, alguém ia aprender algo com o seu nascimento. Por isso que as pessoas que interrompem a vida, interrompem a história que Deus está escrevendo, e vai pagar um preço muito caro, porque a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Vai comparecer diante do tribunal do trono branco, para dar causa diante dessa alma que você matou. Por isso que quando isso acontece, registra-se todas as coisas. Então tá lá, vai estar todas as obras. Tudo que você fez em oculto será revelado na presença de todos. Tudo que você fez às escondidas vai ser revelado diante de todo mundo. Por isso que Deus está trazendo essa mensagem para você, igreja, para se despertar. E você que se desviou da fé, ou você que não aceitou Jesus, para se arrepender dos seus pecados, porque esse dia vai chegar, e a prestação de conta ela vai chegar diante de você, e você não vai dizer que ficou inexcusável, inculpável, que eu não sabia, Senhor, ninguém me falou nada. Hoje Deus está falando com você nessa noite, para você não ficar inculpado diante daquele dia, sabendo que o juízo virá. Por isso, veja, volte para Apocalipse agora, aleluia, glória ao Senhor. Você pode não querer comparecer diante do gabinete pastoral, diante do seu pastor, para confessar o seu pecado, mas você vai aparecer diante do trono para ser revelado daquilo que você fez oculto. Você pode andar com esqueminha, com armadilha por aí, onde ninguém está vendo, mas diante do tribunal do trono branco, você não vai escapar, porque lá vai ser revelada todas as suas obras, e não tem como você dizer: não, Senhor, eu não fiz. Não tem como, porque a base do trono é a verdade. Olha só, olha só que tremendo. Você que anda escondido na casa de Deus, fica camuflado por aí, Deus está te alertando hoje: se arrependa dos seus pecados, coloca para fora essa mágoa, vem para a presença de Deus de novo, porque se você não vir para o altar, você vai para o trono, porque no altar você pode chorar, tem arrependimento, tem graça, mas no trono não tem arrependimento, no trono não tem graça, é juízo, é justiça, a verdade vai vir à tona. Arrependa-se hoje. Oh glória! Por isso, irmãos, deixa eu acelerar aqui para me terminar. Por isso que quando aparecer diante do trono, os livros se abrirem, olha o que o texto vai dizer, versículo 12, ele continua: e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, que é a confirmação daqueles que aceitaram a Jesus. Então eu aceitei a Jesus, confirma o nome no livro da vida. Não aceitei a Jesus, vai ser riscado o nome do livro da vida. Desviei, morri desviado, vai ser riscado o teu nome do livro da vida. Está escrito? Está escrito, ora. Apocalipse 3, ó. Olha que tremendo. Apocalipse 3, versículo 5. Para essa turma que está camuflada no nosso meio, que não crê em nada, olha só o que está escrito, ó. O que vencer será vestido de vestes brancas. Aleluia. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Por quê? Está de veste branca. Se for de preto, irmão, está perdido. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, 3 coisas que Cristo vai fazer para a igreja vencedora de Sardes. Primeira, vai vestir de veste branca. O seu nome não vai ser riscado do livro da vida. E vai ser confessado o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Ok? Beleza. Para isso acontecer, lá no versículo 1, veja na sua Bíblia, versículo 1, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes,
escreve: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmão, não tem como se esconder não. E as 7 estrelas, que são 7 pastores. Então, ele tem aqui, tá? Ó, aí ele diz assim, pastor Carlos, ó: eu sei as tuas obras. Tem gente que acha que Deus não conhece o que ele está fazendo. Aí ele continua, ó, aqui que pega, ó: que tens nome de que vives e está morto. Não, primeira coisa que os irmãos estavam lá, tinha nome, fama de quem estava vivo, mas na verdade estava morto. Aí ele diz, ó: ser vigilante. Morto não vigia, irmão. Ser vigilante. Por quê? Estava morto. E a morte espiritual é algo tremendo, que parece câncer. Célula morta fala para a célula viva: eu estou morto, você tem que morrer também. Daqui a pouco, 3 meses, o cara descobriu que está câncer, 3 meses o cara morre. Por quê? Porque a célula morta fala para a outra que tem que morrer porque está viva. E o câncer, ele é terrível dentro da igreja. E Paulo falou disso. Olha lá. 2, ser vigilante. Ser vigilante. 3, confirma o restante estava para morrer, que é os remanescentes. Estava vivo ainda, mas estava quase morrendo. 4, olha lá: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vamos lá? Olha que tremendo. Porque o meu nome vai ser riscado do livro da vida ou não vai ser riscado do livro da vida? Se eu tiver com o nome de quem está vivo, mas eu estou morto, risca o nome. Se eu tiver com o nome de quem está vivo, mas está morto, eu não vou vigiar, risco o nome. Se eu não vou vigiar, eu não vou confirmar os restantes que estão para morrer, risco o nome. Se eu não vou confirmar os restantes que estão para morrer, eu não vou fazer a obra perfeita diante de Deus, risco o nome. Aí ele diz: lembra-te. Vai lembrar do quê? Se está morto, se não é vigilante, se não confirma os que estavam para morrer, está deixando morrer todo mundo, e porque não achei as tuas obras perfeitas, não faz a obra perfeita. Vai lembrar do quê? Lembra do que tem recebido, já esqueceu há muito tempo por aquilo que foi chamado. Aí ele diz: e não só lembra do que tem recebido, mas também do que vocês ouviram. Como? Se está morto, não vigia, não confirma o restante, não há a obra perfeita, não lembra o que tem recebido, vai ouvir nada. Aí, o que ele tem que fazer? Guardar, porque quem lembra o que tem recebido, ele ouve e guarda. Esses que estão mortos não, então ele não pode se arrepender. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Por quê? Tem nome que está vivo, mas está morto. Não vigiou, não confirmou o restante da hora para morrer, porque as obras não eram perfeitas. Não lembrou do que recebeu, não lembrou do que ouviu, por isso não guardou, então não se arrependeu. Então o Senhor veio para ele como um ladrão, porque ele nunca esperou a volta de Cristo. Ele sempre quis viver nessa vida. Então seu nome risca do livro da vida, porque ele não venceu, ele não está vencendo, ele não venceu, ele não está vencendo. Então só vai confessar diante de Deus quem confirmar as suas obras por aquilo que confessa. Então, se você diz que é crente, mas a tua atitude não condiz com aquilo que você fala, você está perdendo tempo dentro da igreja. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Por quê? Tiago diz em Tiago 2,26 que o espírito sem o corpo sem o espírito para nada aproveita. Assim também meu Deus, a fé sem obras é morta. Então deixa eu te explicar um negócio. Você confessou Jesus como Salvador, fé. Porque você não está vendo Cristo, você está crendo por aquilo que foi lhe pregado. Então é fé. Só que a sua fé tem que confirmar mediante as suas obras. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. Mas a demonstração que você é salvo é a confirmação por aquilo que você faz. Por exemplo: pastor, eu tenho comunhão na igreja. Mostra para mim que você tem comunhão. Eu tomo ceia, eu pego o cálice, eu pego o pão e tomo ceia. Pastor, eu faço parte do corpo de Cristo. Prova para mim que você faz parte do corpo de Cristo. Eu me batizei nas águas, confirmei publicamente aquilo que o Espírito Santo fez em mim e Cristo fez em mim, no mundo espiritual, me selando e estando comigo. Amém, irmão. Pastor, eu fui chamado por Deus. Então exerce o seu chamado para ser ministrado por aquilo que você creu quando Deus te chamou. Porque se você não confirmar aquilo que você fala por aquilo que você faz, as suas obras estão mortas. É o espírito que o corpo não está mais. Então quando eu faço isso, eu perco a identidade cristã. É por isso que aí então ele vai identificar. Volte para Apocalipse capítulo 20, ele vai dizer, olha só que tremendo: e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono em pé, e abriu-se os livros, e abriu-se os livros, que é o livro da vida,
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, olha lá, segundo as suas obras. Então tudo que a pessoa fez vai estar registrado, vai confirmar se o nome está escrito no livro da vida ou não. E aí que está o X da questão. Por quê? Quem é que vai estar lá, pastor? Quem é que vai estar lá? Eu vou falar para você quem é que vai estar lá. Não sei se eu falo, mas eu vou falar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eu vou falar quem vai estar lá. Vou falar quem está. Aleluia, aleluia. Quem é que vai estar lá diante de pé do juízo final, se não se arrepender dos seus pecados? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Aí Paulo vai afirmar agora: não erreis. Não erra, irmãos. Olha quem vai estar lá: os devassos, pessoas que gostam de imoralidade, pornografia, prostituição, vão estar lá. Olha lá. Nem os idólatras, pessoas que gostam de imagem, de escultura, sacrifício aos ídolos, vai estar lá também, se não arrepender dos seus pecados. Olha lá. Nem os adúlteros, a pessoa que gosta de dois homens, duas mulheres estando casadas, aliançadas com uma pessoa, vai estar lá também os adúlteros. Quem é que vai estar lá? Vai estar lá os efeminados. Quem são os efeminados? Na língua grega aqui, o efeminado é a pessoa que ele faz parte da homossexualidade, só que ele é o passivo, ou seja, ele é atraído por isso. Tá certo? Então ele é o passivo. E depois, aqui no versículo no seguinte ele diz sodomia, que é o homossexualismo. Aqui é o ativo. Tem essa diferença. Por quê? Porque tem aqueles que são atraídos e aqueles que vão na traição. Então, ele está se referindo a dois grupos: aos grupos que se transformam e aos grupos que estão enrustidos. Naquele dia não vai ter como esconder a sua sodomia. Nem aqueles que se revelam hoje e aqueles que estão incubados. Inclusive tem até alguns no nosso meio aí. Naquele dia não vai ter como você escapar. Quem é que vai estar lá também? Quem é que vai estar lá? Vou falar mais aqui, ó. Nem os ladrões, você que gosta de pegar as coisas dos outros, gosta de roubar carro, banco, celular, você crente que gosta de furtar a sua empresa, leva chave de fenda, leva aparelho eletrônico, leva parafuso, quer construir a ferramenta na ferramentaria da tua casa com a ferramenta da empresa, você está roubando a sua empresa. Você que é nó cego, está roubando a sua empresa. Ladrão não vai entrar no reino dos céus. Arrependa-se. Tem mais? Tem. Ah, meu Deus. Nem os avarentos, você que é cobiçoso, gosta de dinheiro, tudo que não dizima na igreja, mas gosta de reclamar de tudo, seu avarento, se você não se arrepender, você vai estar lá no trono branco também. Quem é que vai estar mais lá? Nem os bêbados, você que gosta de dormir na cachaça, enche a cara de cachaça, enche a cara de bebida alcoólica, depois quer vir para o culto. Toma vergonha, rapaz. Quem mais vai estar? Os maldizentes. Quem são os maldizentes? São os caluniadores. Você também não vai entrar lá não. Os que gostam de tocar, no termo grego aqui, diz assim a tradução: os que gostam de tocar na honra do outro. São os caluniadores, porque o caluniador, ele não vem fazer massagem, ele vem mexer na nossa honra, mexe na nossa esposa, mexe no nosso esposo, nos nossos filhos, ele mexe na nossa integridade, porque o caluniador é covarde, é corrupto e é fruto do maligno, vai estar, se não se arrepender, no dia do juízo final também. Quem vai estar lá também? Nem os roubadores. Roubadores aqui, tá vendo que ladrão e roubadores? Não está errado não, é isso mesmo. Só que os roubadores aqui, o termo roubador é estelionatário. Você que gosta de passar a perna nos outros. Você que gosta de fazer documento falso. Seu estelionatário, que diz que é crente ainda. Que vende documento falso, frio. Vende CNH. Deus está te vendo aqui hoje.
estelionatário. E quando essa palavra grega que é usada no adjetivo, que é arpaxgo, que quer dizer o quê? Quer dizer o que isso? O que quer dizer isso? Fala, pastor, eu falo. São os avarentos que gostam de tomar dinheiro à força. E quem é que empresta dinheiro? Gosta do dinheiro e depois quer tomar o dinheiro na força. Você também que se diz crente e é agiota, se você não se arrepender dos seus pecados, você também vai estar lá prestando conta diante do tribunal de Deus. Arrependa-se. Tem mais, pastor? Lá, não herdarão o reino de Deus. Tem mais? Tem, eu vou falar mais. Eu vou falar, entregar tudo aqui, Jesus. Deixa eu falar aqui. Pode falar, pastor. Meu Deus. Quem mais? Apocalipse capítulo 21. Quem é que vai estar lá? Vou falar quem é que está lá. Quem é que vai estar lá? Apocalipse 21, versículo de número 8. Apocalipse 21, 8, olha lá. Mas quanto aos tímidos, tímidos aqui é os covardes. E os covardes eram aqueles que abandonaram. Está cheio de covarde no nosso meio que abandona. Que abandona o quê? A fé. Naufraga na fé, desviam-se da fé. Essas pessoas também estarão lá. Quem mais que vai estar? Olha lá, os incrédulos, que não creem em nada, né? Grupo de ateu, grupo que não reclama de tudo. E tem uma parte desse no nosso conjunto aqui também. Tem aqui uns incrédulos aqui que não creem mais em cura, não creem mais em língua estranha, não creem mais em batismo, não expulsa mais demônio. Tem uns incrédulos no nosso meio. Deus vai pegar você na fé hoje e vai te usar com poder e autoridade, em nome de Jesus. Quem são? Tem mais aí? Os abomináveis. Quem são os abomináveis? Aqueles que gostam de permanecer no pecado. Não pode ficar aí. Está tudo certo, nós estamos na graça. Jesus já morreu pelos teus pecados que você cometeu e porque você vai cometer lá na frente ainda. Pode pecar à vontade. Isso é doutrina de nicolaítas, de Balaão e sentado na mesa de Jezabel, seu falso profeta. Por quê? Porque a Bíblia diz que os falsos profetas se assentavam na mesa de Jezabel para profetizar com os 400 profetas de Baal e os mais 400 de Azera. E Azera é mulher de Baal, todo mundo no mesmo grupinho, profetizando um para o outro. Um abraçava o outro, um profetizava para o outro, falava em língua estranha para o outro. Para de ser mentiroso, arrependa dos seus pecados. Esse espírito de Jezabel, nicolaítas, esse espírito de Balaão vai sair do nosso meio em nome de Jesus, porque vai ter encontro diante do tribunal. Vai ter. Irmãos, nós não podemos arredar o pé da verdade, porque a Bíblia diz que somente contra a verdade, pela verdade. E os homens maus, enganadores, vão de mal a pior enganando e sendo enganado. Mas aqui a base da justiça do trono de Deus está estabelecida pela palavra que é a verdade. Olha só que tremendo, olha só que tremendo. Aí ele continua, os homicidas, você que é assassino, matador de aluguel, você que é o corajoso, o homem forte, poderoso, você também, se não se arrepender dos seus pecados, você vai estar lá diante do trono branco. Vai estar mostrando cada alma que você tirou, cada pai de família que você matou, esse espírito de corrupção que está no Brasil. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que caia por terra esse espírito que está atuando no homicídio, assassinato, para matar os inocentes, para fazer guerras. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo e eu declaro que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro do nosso Brasil. Quem mais? Quem mais vai estar lá? Deixa eu correr aqui. Os fornicadores. A tradução aqui está fornicador, irmão, mas o termo correto seria imoralidade sexual. Por quê? Porque fornicador é para nós aqui no português. Porque o fornicador, ele é a pessoa que ela não é casada, mas ela tem relação sexual. Então ela está fornicando, ao contrário do adultério, que a pessoa é casada e ela tem uma relação extraconjugal. Aqui então ele está falando tanto para o adúltero como para o fornicador. Para de pecar. Para de imoralidade sexual. Você jovem que fica se relacionando com a sua namorada antes do casamento, Deus está te vendo aqui hoje. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai se encontrar lá no juízo final. É lá que vai estar para a condenação eterna. Porque esse gozo momentâneo que você tem aí não vai se comparar com a glória eterna que há de ser revelada em nós. E assim também para a glória, para o inferno que será decretado sobre aqueles que não permaneceram na palavra de Deus.
Que mais? Os feiticeiros aqui, a palavra feiticeiro é todos aqueles que usam magia, como também drogas. Você que é a favor da liberação das drogas, você vai estar lá também. Você que gosta de uma manipulação, você vai lá estar também. Você que gosta de uma obra de magia negra, você vai estar lá também. Arrependa dos seus pecados. Porque vou falar aqui, a maior máfia do mundo é farmacêutica. Vou dizer de novo, a maior máfia do mundo é farmacêutica. Que eles têm a cura para o câncer, têm a cura para a AIDS, têm a cura para a diabetes e não libera para ninguém, porque eles paralisam tudo. Para quê? Para gerar um consumismo e assim então enriquecer. Por isso que está acontecendo tudo hoje no Brasil, que só está sendo revelado agora o que já acontecia há muito tempo atrás. Tá certo? Por isso que quando você toma a vacina lá da gripe, você fica doente no outro dia, que eles dizem que é para liberar o vírus. Que vírus que estava dentro de você, que você estava bom? Ora, irmãos, abre o teu olho. Estou dizendo para você não tomar vacina, estou dizendo para você abrir o teu olho, por causa que a máfia está instaurada, porque o espírito do anticristo está instaurado. Mais um, idolatria, como nós já falamos. Olha lá, meu Deus, isso aqui é tremendo. Todos os mentirosos. Oh meu Deus, olha lá, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está aí o lugar desse. Tem mais aqui, ó. Deixa eu falar completo aqui então. Ó, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São os que praticam imoralidade sexual também. Os feiticeiros, a mesma coisa. Olha lá, os que se prostituem. Irmãos, os que se prostituem aqui, não é só a prostituta que recebe salário, recebe o dinheiro para vender-se. Não é não. As pessoas também que adulteram e fornicam, também são prostitutos. A única diferença é que você faz de graça e a prostituta é paga, mas o ato é o mesmo. E se não se arrepender, vão para o mesmo lugar. Aleluia. Irmãos, Deus vai limpar a igreja no Brasil. Deus está separando o joio do trigo. Deus está peneirando e tirando o joio do trigo. Escute, porque antes do arrebatamento da igreja tem que acontecer, no final da grande tribulação tem que acontecer, que é com Israel, e a terceira vez vai acontecer no final do milênio, que será com as nações, que Deus vai peneirar e separar os bons do mal. E isso está acontecendo no nosso tempo, porque próximo está o Senhor de arrebatar a sua igreja. Então você guarda o que você tem, permaneça firme na presença do Senhor, para você não ficar com os demais e assim você reclamar que não teve oportunidade. Hoje Deus está dando oportunidade para você se arrepender em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó, ele continua: idolatria e qualquer que ama e comete a mentira. Você que gosta de mentir, em nome de Jesus, seja liberto agora pelo poder da palavra. Você que gosta de falar mal, seja liberto, inventar história, seja liberto agora pelo poder que há na palavra. Fale a verdade. O Espírito Santo está purificando os seus lábios, a sua mente, o seu coração. Como que eu faço para falar a verdade? Se encha da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra, você vai falar da palavra, e a palavra é a palavra de Deus, que é a verdade. Se encha da palavra e para de mentira, porque quem está na mentira, o seu pai é o diabo, e você não tem o diabo por pai, mas um Deus grandioso que estabelece a verdade. Anda na verdade, está na verdade, governa na verdade e entra com juízo na verdade. Permaneça na verdade. Por quê? Por que tudo isso, pastor? Porque quando todos esses grupos estiverem lá, diante do trono branco, o que vai acontecer? O mar vai dar os seus mortos, a morte vai dar os seus mortos. E na nossa tradução aqui está inferno, só que a tradução não seria inferno, seria Hades. Em algumas
Em algumas Bíblias tem um númerozinho bem do lado do inferno, Apocalipse 23, bem do ladinho do inferno tem um númerozinho, que é a referência que dá lá embaixo, ó. Aí o autor já coloca lá, Hades, porque é como que está mesmo, só que aqui ele não colocou, por algum motivo, e aí então, o Hades, e não o inferno, por isso dá confusão do inferno com o lago de fogo de enxofre, porque o lago de fogo é o mesmo inferno, então há confusão, por isso que falam que o inferno, ele vai cessar, vai acabar, e o sofrimento não é eterno, e não tem nada a ver, só um erro de tradução, que eles não procuraram direito, aí fazem a confusão, então aqui seria a morte e o Hades, por quê? Porque o Hades é dividido em 3 partes, seio de Abraão, antes de Cristo, seio de Abraão, abismo e lugar de tormento. Seio de Abraão estava os justos. Estando os justos então, quando Jesus foi levando cativo e cativeiro, ele subiu e levou esse grupo, já não tem mais lá. Então só tem o abismo e só tem o lugar de tormento. O lugar de tormento é onde estão os ímpios, tá certo? Os incircuncisos e os ímpios que não confessaram a fé em Cristo Jesus. Quem morre já está lá e já está sendo atormentado lá. Então, quando isso acontecer, eles vão ter que aparecer diante do tribunal para serem julgados. Como que eles vão ser julgados? Eles vão ter que ressuscitar para serem lançados no inferno, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, com espírito, alma e corpo. Só que aí que está o X da questão, que eu quero encerrar aqui. Qual é o X da questão? Como Deus vai fazer para ressuscitar quem foi cremado? Como Deus vai fazer para ressuscitar quem morreu no mar? Como Deus vai fazer ressuscitar as pessoas que morreram tanto tempo? A terra já comeu tudo. Aqui que está o poder de Deus. Aleluia. Por que aqui está o poder de Deus? Porque Paulo em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 35, ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí Paulo diz, insensatos, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas, olha o texto, mas o simples grão, em outras traduções dá um grão nu, como de trigo ou de qualquer outra semente. Por quê? Porque Deus, Ele não precisa da árvore para ser árvore. Deus precisa da semente para ser levantada como uma árvore. Deus precisa somente de uma semente. E qual é a semente do corpo do homem? Qual é a semente? A gente sabe que o homem ele é formado por átomos. E os átomos, olha que tremendo, os átomos se juntam. A junção dos átomos formam a célula. E na célula do meu corpo, por exemplo, cada célula do meu corpo estão os cromossomos. O que é os cromossomos? É o que é transmitido do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, 23 cromossomos são do pai e 23 da mãe. Quando o espermatozoide se junta com o óvulo na gameta, aí dá origem a um embrião, nasceu você. Então se torna aquela fita de DNA que nós vemos. Sabe aquela fita de DNA? Ali estão os 46 cromossomos dentro daquela célula, tá certo? A partir daí então, quando é formado o embrião, pastor Carlos, aqui que está o grande segredo de Deus e a grande sacada de Deus, qual é? Acontece uma mutação nos 46, e a partir dessa mutação os 46 rompe e a pessoa passa a ter uma identidade única. Por que passa a ter identidade única? Porque se torna um indivíduo, e ele não fica na mesma identidade do pai, ou na mesma identidade da mãe. Porque na mutação Deus gera sempre um indivíduo. Então quando fecunda, nasce uma pessoa. Essa pessoa ela nasce individual do pai e da mãe, com as características do pai e da mãe. A partir daqui então ele tem uma característica única, digital única. Isso muda tudo, pastor. Por quê? Porque quando Deus então for ressuscitar os mortos para o juízo final e ressuscitar os crentes que morreram para o arrebatamento da igreja, Ele vai precisar somente de um átomo. Então Ele não precisa do corpo, Ele precisa de uma semente. Porque Ele precisa de uma semente para assim então dar origem ao corpo segundo o seu poder, que é o versículo 38. Mas Deus lhe dará o corpo como quer, cada semente ao seu próprio corpo. Então eu vou ler de novo isso aqui que é tremendo, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente ao seu próprio
corpo. Então, o Dreyfus tem a identidade dele, ele tem a digital dele. E se eu vier morrer, que eu quero que você seja arrebatado, em nome de Jesus, se eu vier morrer, quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar com esse corpo, só que transformado. Quem tiver no dia do juízo final, aí ele colocou seio, ele se transfigurou em uma mulher, mas o DNA dele é homem. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar no corpo de homem, e a mulher no corpo de mulher. Então não tem como ele falar que Deus errou, eu nasci no corpo errado. Para de graça. Por quê? Porque Deus dará o seu corpo para o seu corpo, porque ninguém planta laranja e vai colher limão. Para com isso, homossexualidade é pecado. Por quê? Por causa da semente. Quando você aparecer diante do tribunal de Deus, morreu transformado, gastou dinheiro, sabe o que vai acontecer? Vai ressuscitar como homem, vai ressuscitar como mulher. E aí você não vai ficar inexcusável, porque você se deitou com homem, com mulher, sendo mulher, e deitou com homem, sendo homem. Deus não erra, Deus não se engana. Por quê? Porque quando então o corpo, e eu encerro aqui, quando o corpo então for lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, sabe o que vai ter lá? O verme. E vai ter um fogo inextinguível que não se apaga. e o verme ali, a palavra usada verme ali, é um verme usado que come carne humana. E aquele verme ele vai ficar corroendo o osso, vai passar para os nervos, vai passar para a carne e pela pele. Então a pessoa, meus irmãos, vai ficar se roendo todinha. Ela vai ficar em agonia todinha, e o fogo pegando, e o verme consumindo ela todinha, desde os ossos, órgãos, tudo dentro dela. E ela não vai poder sair de lá nunca mais, porque o verme, ele não dorme, e o fogo não se apaga. E sabe qual é o pior de tudo? Ela vai estar consciente que foi pregado o evangelho para ela. Ela vai estar consciente que ela teve oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, ou se desviou pelo caminho e desandou pelo caminho, e a sua consciência vai bater e dizer: eu poderia estar eternamente com o Senhor, eu poderia estar para sempre com o Senhor no gozo eterno, mas eu estou aqui atormentado nessa chama, eu estou aqui com verme comendo a minha carne, e ela não vai poder sair de lá nunca mais, porque é eterno o sofrimento. E o que eu devo fazer, pastor, então, para não receber esse sofrimento eterno? Aceita Jesus como seu Salvador, porque Jesus Cristo já pagou os seus pecados. Nós não somos salvos de graça, nós somos salvos pela graça, porque alguém pagou o preço para nós recebermos hoje. Então, por essa graça, por essa fé, confesse Jesus como Salvador. Se você se distanciou, confesse Ele agora aí. Procure um pastor, procure a liderança. Você que está no pecado dentro da igreja, procura o teu pastor, procura a tua liderança, antes que seja tarde e Jesus arrebate a igreja e você fica aí para sofrer com o anticristo. É tempo de você se arrepender, é tempo de você mudar a sua mente, é tempo de você mudar a sua atitude. Deus está sendo longânimo para contigo, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. A graça me dá aquilo que eu não merecia, e a misericórdia evita de me dar aquilo que eu merecia, que era o juízo. Hoje você pode arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador, mas num grande trono branco não haverá mais como se arrepender, não haverá mais como você dizer: eu sinto muito, Senhor, me desculpe. Você, falso profeta, há tempo de se arrepender, há tempo, porque naquele dia você vai dizer: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, e o Senhor nem vai te conhecer, vai aparta-te daqui para o fogo eterno. Hoje é tempo de você se arrepender, de você mudar de vida, de você mudar de pensamento. Procure ajuda, porque Deus recompensará a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem, meu irmão, não tem comparação
A vida eterna é o bem mais precioso que nós temos. Não perca a alegria da tua salvação. Não perca a tua fé, porque é isso que te mantém de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que esse homem, essa mulher se arrependa dos seus pecados. Senhor Deus, eu oro, Senhor, nesse momento, como Daniel orou por ele e pela nação. Senhor, nos ajuda a serem pessoas melhores. Senhor Deus, nos ajuda a serem filhos melhores, maridos melhores, pai melhores, filhos melhores. Senhor, nos ajuda a serem cristãos melhores, andar na tua santidade, andar no Espírito. Senhor Deus, permanecer no teu Espírito. Ó Pai, nos ajuda, nos fortaleça, Senhor. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, para essas pessoas que estão fracas, para essas pessoas, Senhor Deus, que não conseguem caminhar, Senhor, fortaleça ele agora. Espírito Santo, levanta o caído agora. Ó Deus, que essa enfermidade colocou ele para baixo, meu irmão, receba a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Ó Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor, perdoa o pecado da nação brasileira, da cidade de Cubatão. Ó Deus, nos ajuda, nos fortaleça, age em nosso favor, levanta-nos, Senhor, porque nós queremos estar contigo para sempre. É o que eu te peço e creio, no nome de Jesus. Amém.